Olá, seja bem-vindo. Nesse vídeo falaremos as melhores frases de Voltaire. Citações sobre a vida e as mulheres. Dissimular, virtude de rei e de camareira. Cuide daqueles que buscam a verdade, mas cuidado com aqueles que a encontram. Sabei que o segredo das artes é corrigir a natureza. Devemos julgar um homem mais pelas suas perguntas que pelas respostas. Uma coletânea de pensamentos é uma farmácia moral onde se encontram remédios para todos os males. Encontra-se oportunidade para fazer o mal 100 vezes por dia e para fazer o bem uma vez por ano. É mais claro que o sol, que Deus criou a mulher para domar o homem. Só se servem do pensamento para autorizar as suas injustiças e só empregam as palavras para disfarçar os pensamentos. Aproximo-me suavemente do momento em que os filósofos e os imbecis têm o mesmo destino. A via pela qual se ensinou durante largo tempo a arte de pensar, de certeza que é oposta ao dom de pensar. A pintura é poesia sem palavras. Respeito o meu Deus, mas amo o universo. As paixões são os ventos que enfunam as velas dos barcos, elas fazem-nos naufragar, por vezes, mas sem elas, eles não poderiam singrar. A alma é uma fogueira que convém alimentar, e que se apaga dado que não se aumente. Façam o que fizerem, destruam a infâmia e amem aqueles que vos amam. Um dos méritos da poesia que muita gente não percebe é que ela diz mais que a prosa e em menos palavras que a prosa. Todas as grandezas do mundo não valem um bom amigo. Escrevo-vos uma longa carta porque não tenho tempo de a escrever breve. Os infinitamente pequenos têm um orgulho infinitamente grande. O público é uma besta feroz. Deve-se enjaulá-lo ou fugir dele. Há muito poucas repúblicas no mundo, e mesmo assim elas devem a liberdade aos seus rochedos ou ao mar que as defende. Os homens só raramente são os dignos de se governar a si mesmos. Ensinam-se os homens a serem honestos, sem isso, poucos chegariam a sê-lo. Só fui à falência 2 vezes. A primeira, quando perdi uma causa. A segunda, quando a ganhei. A política tem a sua fonte na perversidade e não na grandeza do espírito humano. Os caluniadores são como o fogo que enegrece a madeira verde, não podendo queimá-la. O supérfluo é uma coisa extremamente necessária. A vida é uma criança que é preciso embalar até que adormeça. Perdoar aos nossos inimigos as suas virtudes, este, sim, é um grande milagre. Todos os homens têm o seu instinto, e o instinto do homem, fortalecido pela razão, leva-o à sociedade, como a comida e a bebida. A arte da medicina consiste em distrair o paciente enquanto a natureza cuida da doença. Feliz daquele que desfruta agradavelmente da sociedade. Mais feliz é quem não faz caso dela e a evita. O homem nasceu para a ação, tal como o fogo tende para cima e a pedra para baixo. A superstição põe o mundo em chamas, a filosofia apaga-as. Um ancião é uma grande árvore que, já não tendo nem frutos nem folhas, ainda está presa à terra. Quem pretende destruir as paixões, em vez de as regular, quer fingir-se inocente. O repouso é uma boa coisa, mas o tédio é seu irmão. É melhor correr o risco de salvar um homem culpado do que condenar um inocente. Não será uma vergonha que os fanáticos sejam zelosos e que os sábios se desmazelem. O mais competente não discute, domina a sua ciência e cala-se. O casamento é a única aventura ao alcance dos covardes.
A esperança é um alimento da nossa alma, ao qual se mistura sempre o veneno do medo. Só há uma maneira de lutar contra o poder, é sobreviver-lhe. Ideias são como barbas, o homem só tem uma quando ela cresce. Gozai a vossa bela saúde, só é jovem quem passa bem. A história é apenas uma série de crimes e desgraças. Se um livro é mau, nada o pode desculpar, sendo bom, nem todos os reis o conseguem esmagar. Ama a verdade, mas perdoa o erro. Se o homem nasceu livre, deve governar-se, se ele tem tiranos, deve destroná-los. Que grande peso é um nome demasiado famoso. Cada ciência, cada estudo, tem o seu próprio e ininteligível calão, que apenas parece ter sido inventado para evitar as aproximações. Se os homens estivessem satisfeitos consigo mesmos, estariam menos insatisfeitos com as suas mulheres. Os homens que procuram a felicidade são como os embriagados que não conseguem encontrar a própria casa, apesar de saberem que a têm. As verdades são frutos que apenas devem ser colhidos quando bem maduros. Aprender várias línguas é questão de 1 ou 2 anos, ser eloquente na sua própria exige a metade de uma vida. Para ter sucesso neste mundo não basta ser estúpido, é preciso também ter boas maneiras. Quem não tem o espírito da sua idade tem todo o infortúnio. Uma discussão prolongada significa que ambas as partes estão erradas. A amizade de um grande homem é um benefício dos deuses. Um nome famoso muito cedo é um peso bem pesado. Há quem brilhe na segunda fila e se eclipse na primeira. A maior parte dos homens é como a pedra do ímã. Tem um lado que atrai e outro que repele. Os maus só têm cúmplices, os libertinos têm sócios de devassidão, o comum dos homens ociosos tem relações. Os homens virtuosos têm amigos. Se fosse necessário escolher, detestaria menos a tirania de um só do que a de muitos. Um déspota tem sempre alguns bons momentos, uma assembleia de déspotas nunca os tem. Convém ter uma religião e não crer nos padres, assim como convém fazer um regime e não crer nos médicos. O trabalho poupa-nos de 3 grandes males: tédio, vício e necessidade. Uma palavra posta fora do lugar estraga o pensamento mais bonito. A maioria nasce com a sela nas costas enquanto a minoria, com as esporas nos pés. A delicadeza é para o espírito o que a formosura é para o rosto. A guerra é o maior dos crimes, mas não existe agressor que não disfarce seu crime com pretexto de justiça. Sabemos que a fé consiste em crer naquilo que a razão não pode entender. Pense por você mesmo e deixe que os outros aproveitem o direito de fazer o mesmo. Quando não há, entre os homens, liberdade de pensamento, não há liberdade. A dúvida não é uma condição agradável, mas a certeza é absurda. Todos os homens são iguais. A diferença entre eles não está no seu nascimento, senão na sua virtude. O céu criou a mulher para nos tomar melhores, para conter a fermentação da nossa alma, e para dulcificar os nossos desgostos e o nosso mau humor. O maior prazer que alguém pode sentir é o de causar prazer aos seus amigos.